Recentemente, duas enormes pirâmides de cristal foram descobertas no fundo do mar, no centro do Triângulo das Bermudas. A maior das pirâmides seria inclusive maior do que a pirâmide de Quéops no Egito, e tem aproximadamente 138 metros de altura. Essa pirâmide submersa a uma profundidade de quase 2 km chega a 200 metros de altura, contando também com as medidas das arestas de sua base sendo 300 metros. Buscando saber mais sobre essa nova descoberta, pesquisadores buscam calcular algumas medidas, como por exemplo o espaço ocupado por essa pirâmide no mar, ou seja, o seu volume, além da área total da mesma. Para calcular o volume dessa pirâmide, esses pesquisadores precisam usar a seguinte fórmula: a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base corresponde ao lado vezes lado, ou seja, se cada lado da base equivale à aresta da mesma, medindo 300 metros, temos uma medida da base correspondente a 90.000 metros quadrados. Multiplicando a área da base pela altura, obtemos o valor de 18 milhões dividido por 3, que resulta em 6 milhões de metros cúbicos, ou seja, o valor do volume dessa pirâmide. Para calcular a área total de uma pirâmide, precisamos de algumas medidas adicionais, como por exemplo a do apótema da pirâmide, que pode ser dado pelo Teorema de Pitágoras. Consideremos o valor da altura um dos catetos e o da apótema da base outro, considerando também que o apótema lateral seja uma hipotenusa. Se o apótema é a hipotenusa, então temos que o apótema lateral ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Temos então que a hipotenusa ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais 150 ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a 40.000 mais 22.500, ou seja, o valor da hipotenusa corresponde à raiz quadrada de 62.500, o que resulta em 250 metros. Se temos uma pirâmide de base quadrada, isso quer dizer que temos 4 triângulos iguais, onde a soma da área dos quatro resultará na área total lateral. Sabendo que a área do triângulo corresponde à base vezes a altura dividido por 2, teremos então 300 vezes 250, que resulta em 75.000, que dividido por 2 nos dá o resultado de 37.500 metros quadrados, ou seja, a área de um dos triângulos laterais. Porém, esse resultado precisa ser multiplicado por 4 para obtermos a área total lateral, correspondente então a 150.000 metros quadrados. Somando então a área total lateral com a área da base correspondente a 90.000, temos que a área total desse triângulo é de 240.000 metros quadrados. Trufa de chocolate é um tipo de doce feito com chocolate, onde é colocado um recheio feito geralmente de chocolate, creme de leite e conhaque, junto com mais algum recheio, como noz, avelã, gotas de licor ou frutas cítricas. É coberto por chocolate e opcionalmente envolta no cacau em pó. A trufa tradicional tem um formato parecido com uma bala, porém existe um modelo de trufa que anda fazendo muito sucesso, são as trufas cone. São doces onde, dentro de uma casquinha, como essas de sorvete, são recheados com esses sabores. Essas trufas cone são embaladas em um papel especial para serem vendidos, e sabendo que a altura da casquinha é de 8 centímetros, e o raio da base é de 3 centímetros, quanto será necessário de papel para embalar uma trufa? Bom, vamos descobrir a área total então. Para calcular a área total do cone, precisamos descobrir algumas medidas, como por exemplo a geratriz. A geratriz pode ser encontrada considerando a altura e o raio, os catetos e a hipotenusa, através do Teorema de Pitágoras. Então, conseguimos facilmente encontrar a medida da mesma. G ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, a medida da geratriz é de 8,5 centímetros. Agora, podemos descobrir a área total através da fórmula π vezes raio vezes a geratriz mais o raio é igual à área total, ou seja, 3,14 vezes 3 vezes 8,5 mais 3 resulta na área total, ou seja, 108,33 centímetros quadrados. Pronto! Agora temos a área total lateral, mas precisamos da área do cone todo. Então, para isso, precisamos da área da base também, que pode ser calculada por π vezes raio ao quadrado, ou seja, 3,14 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9, então temos que a área da base é igual a 3,14 vezes 9, o que resulta em 28,3. Somando então a área total lateral com a área da base, temos a área total, correspondente a 136,63 centímetros quadrados. Newton foi cientista, físico e matemático, inglês muito reconhecido pelos seus inúmeros trabalhos no campo da mecânica. Contudo, não se ateve somente a esse ramo da física. No ano de 1676, ele publicou um trabalho onde apresentava ideias sobre as cores dos corpos,
Passados aproximadamente 3 séculos e meio, ainda hoje as ideias propostas por esse cientista são aceitas. Por meio de um simples experimento, Isaac Newton percebeu a dispersão da luz branca, ou seja, ele conseguiu visualizar que se a mesma incidisse sobre um prisma de vidro totalmente polido, dava origem a inúmeras outras cores. E foi a partir daí que esse cientista começou seus estudos sobre as cores dos corpos. Buscando reproduzir esse experimento, o estudante encomendou na vidraçaria um prisma de base triangular, como usado por Newton, e para a confecção do mesmo, o vidraceiro precisa saber quanto de material vai usar para construir esse prisma de vidro maciço. Além disso, depois o objeto precisa ser embrulhado para ser entregue ao cliente, fazendo com que, além de saber o volume, o vidraceiro também tenha que descobrir a área desse sólido geométrico. Para descobrir o volume de um prisma, deve-se usar a fórmula área da base vezes a altura, sabendo que o prisma encomendado teria que ter 5 cm de altura e que as arestas de sua base devessem ter 1, qual é o volume desse sólido geométrico? Simples, 5 vezes 1, ou seja, 5 cm o volume desse prisma. Mas ainda precisamos da área, que deve ser calculada em partes. Primeiro, calculamos a área da base. Para isso, precisamos descobrir a altura do triângulo que a compõe. Dividindo esse triângulo equilátero no meio, temos 2 triângulos retângulos, onde a altura do equilátero se torna um dos catetos do retângulo, nos permitindo assim usar a fórmula do Teorema de Pitágoras, onde a medida de um dos lados, em centímetro, é a hipotenusa e a altura, x, e a metade da medida de outro lado é o cateto, 0,5. Então, temos que 1 ao quadrado é igual a 0,5 ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, 1 é igual a 0,25 mais x. X, então. Agora sim, podemos aplicar a fórmula. Ou seja, 1 vezes 0,75 dividido por 2. A área da base desse prisma é 0,375 cm². Porém, são duas bases, então esse número precisa ser multiplicado por 2, ou seja, 0,75 cm² é a área total das bases. Para calcular a área lateral, basta fazer a área de um dos retângulos que a compõe e multiplicar por 3. 1 vezes 5 é 5, e 5 vezes 3 são 15, portanto a área total desse prisma corresponde a 15,75 cm², a soma da área da base e da lateral. Existe uma relação entre o cálculo do volume do prisma e o cálculo do volume da pirâmide. É que quando, com as mesmas medidas da área da base e da altura, a pirâmide corresponde a 1/3 do volume do prisma.